Vamos lá, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Essa passagem ela sucede uma situação na vida de Elias, onde ele está fugindo de morrer da ameaça de Jezabel. Aí ele se esconde na caverna, papai não gosta muito disso que ele faz, manda Elias ungir Eliseu no seu lugar. E aí ele desce, chega diante de Eliseu e ele joga o manto e Eliseu entende o significado disso porque isso era um ritual da escola profética. Quando você passava o manto é sinal de poder, sinal de autoridade, sinal de unção de Deus, de convocação de Deus, né? Por isso Elias disse, quando Deus me levar, se você ficar com a minha capa, Deus vai fazer isso que você está pedindo, porque Eliseu tinha pedido a dobro do que Elias tinha feito, né? E aqui, quando Elias passa, Elias joga a capa, passa a capa em Eliseu e fala, vem comigo. E aí tem uma atitude de Eliseu, que é sobre isso que eu quero falar hoje, que é uma atitude que a maior parte de nós, irmãos, tem dificuldade de praticar. Eliseu fala assim, deixa eu ir falar com os meus pais, beijar os meus pais, né? Me despedir dos meus pais. Eliseu estava trabalhando, estava com 12 juntas de bois e com carroças arando a terra, né? O que é arar a terra? O que é lavrar a terra? Aquele equipamento de madeira com lame, com pontas de madeira pontiaguda que revirava a terra, né? A Bíblia diz que o que Eliseu faz? Vai lá se despedir dos seus pais e ele destrói todas essas carroças, que era usada para lavrar a terra, e ele faz um churrasco com os bois, né? E tem um ensinamento nisso aqui, irmãos, que precisa ficar claro, que é a questão de... Eliseu teve um entendimento de que quando Deus chamou ele precisava entrar num novo processo, né? E o nosso Deus é um Deus de processo. Quando Deus te chama, quando Deus te convoca, né? Quando o Espírito Santo te convoca, ele te convoca para viver novidade de vida. Porque começa um novo projeto, porque começa uma nova carreira para você, começa coisas novas para você, começa, na verdade, aquilo que Deus planejou para você antes de você nascer, né? E aí Eliseu, aqui, quando ele é convidado por Elias para ser sucessor ou discípulo de Elias, ele entendeu que o próprio Deus estava chamando. E aí essa atitude dele é uma declaração de fé. Né? É uma declaração de fé. Isso é importante ficar claro para você. É uma declaração de fé. O que ele faz? Ele declara publicamente que daquela convocação ou daquele chamamento em diante, ele dependeria 100% de Deus. Né? O que ele faz? Ele queima as carroças, ele queima os bois, né? E vai seguir a Deus. Isso é uma declaração profética, e essa é uma declaração através de uma atitude de fé, de que dali por diante ele aceitava ou ele se entregava completamente para a dependência de Deus. Os processos que Jesus passou, nós vamos passar. Quando Jesus é batizado, logo após o batismo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar Jesus para o deserto. Por que levar Jesus para o deserto? Né? Para ser tentado pelo diabo. Mas por que isso? Porque precisava começar um processo de aprender a depender. É por essa razão que Satanás diz para ele assim, você não está com fome, né, o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Se Jesus transforma aquela pedra em pão, qual seria a declaração profética daquilo? Né? Qual seria a ofensa contra Deus de Jesus transformar a pedra em pão? Significa independência de Deus. Ou seja, eu não dependo de Deus, eu vou lá e faço. Eu vou lá e resolvo. Eu vou lá já que eu sei fazer, eu vou fazer. Já que eu consigo fazer, eu vou fazer. E Satanás estava incitando ele a essa independência. Deserto é uma escola para aprender a depender de Deus. Se você está vivendo um tempo de deserto, é porque Deus está te atraindo para te formar, para forjar em você alguém dependente dele, tá? Porque a nossa fé, ela está vinculada a isso, irmãos. A dependência de Deus, né? E precisamos aprender a depender de Deus, a ter essa confiança, esse nível de confiança, porque vai chegar situações em sua vida que você não vai ter opção. Você não vai ter opção. Ou você confia, ou você não confia, né? Vai chegar em algumas situações que você vai se deparar com essa realidade. E agora? Eu realmente confio em Deus? Eu realmente confio em Deus? Será que eu realmente confio no Senhor? E essa era uma das declarações proféticas do que Eliseu estava fazendo aqui. Quando ele taca fogo em todas as carroças,
Você imagina os seus pais vendo isso, ele quebrando as carroças, fazendo uma grande fogueira para queimar os bois. Isso era uma declaração profética do eu aceito depender de Deus, já que Ele me chamou. Deus chamou você? Você crê que Deus chamou você? Você aceita esse chamado de Deus? Se você aceita esse chamado de Deus, você precisa entrar nos processos daquilo que Deus está formando em você. E uma das primeiras coisas que Deus forma em nós é a dependência, é a obediência à sua voz. É a dependência e a obediência. As duas estão vinculadas. Primeiro ele trabalha a dependência. E aí depois, já agora que você entende dependência, você passa para a obediência. E aí Eliseu, ele vive esses dois momentos. Ele se coloca dependente. Preste atenção. E essa é a diferença, irmãos. Se você aprender sozinho, se você aprender agora nessa live, você não vai precisar que Deus promova isso para você. Você não vai precisar que Deus trabalhe maneiras de você viver isso. Mas se você não entender isso, Deus vai ter que promover maneiras de que você aprenda a depender dele. Né? E é doloroso, irmãos. Eu lembro que assim, eu fui bem rebelde no começo da minha caminhada. E eu tive que aprender a confiar na dependência, sentindo muita dor, muito tormento. Não foi fácil aprender a depender de Deus a ponto de confiar. Não foi fácil. Mas Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto que Ele não nos deixa viver independente dEle. Irmãos, é incrível quando depois que você aprende esse processo de dependência, você nunca mais precisa pedir nada a Deus. É incrível que quando você entende no seu espírito, eu sou um filho e Deus é o meu pai, você sai do lugar de pedinte e você entra no lugar de herdeiro, sabe? De que eu não preciso mais pedir porque Ele me chamou para esse lugar de dependência e agora Ele mesmo me sustenta. Irmãos, é incrível, você fica assim chocado como sem esperar a providência chega. Você não está esperando e aí do céu, né? Não vou falar do nada. Do céu, a providência chega para você. Providência chega. Quando você entende essa questão de dependência, de eu dependo de ti, Pai. Pai, eu dependo de você. Quando você entende isso, irmãos, é incrível. Como pedir parece que perde o sentido. O que Eliseu faz aqui? Eliseu faz por conta própria. E ele mesmo acaba os planos B da vida, né? Porque a maioria de nós mantém um plano B para alguma coisa, não é isso? O plano B é uma segurança da insegurança. Né? O que é o plano B? O plano B é uma segurança da insegurança. Se por acaso não der certo, eu tenho esse cantinho aqui, né? Se por acaso não der certo, eu tenho essa pessoa aqui. Se por acaso não der certo, eu tenho esse dinheiro aqui. Se por acaso não der certo, eu volto para o Egito, sabe? Essa ponte com o Egito, ela precisa ser quebrada. A ponte com o Egito. Depois que eu sair do Egito, eu tenho duas opções. Depois que eu sair do Egito. Ou eu aprendo, ou eu morro no deserto. Não existe o eu volto para o Egito. Depois que eu saio do Egito, não existe eu volto para o Egito. Depois que eu saio do Egito, ou eu aprendo, ou eu morro no deserto. Deus não autorizou que o povo voltasse para o Egito. O que ele fez? Por causa da murmuração. Não aprenderam a depender, ficaram murmurando. O que Deus fez? Ficou dando volta no deserto até todos morrerem no deserto. E só os seus filhos entrarem na terra prometida. Então, depois que Deus me tira do Egito, eu só tenho duas opções, irmãos. Deus te tirou do Egito, agora você tem duas opções. Ou você aprende a depender e confia no Senhor, ou você vai morrer no deserto dando volta. Na mesma situação. Não consigo sair disso. Então, é importante que você entenda que depois que Deus te chama, não pode ter plano B na sua vida. O meu desafio para você nessa noite é que você quebre todas as pontes que possam ser um plano B para você fugir da dependência de Deus. Você está desafiado a queimar as carroças e a tacar fogo nos bois da segurança.
para que Deus possa continuar o processo de lapidação do Filho dele na sua vida. Irmãos, o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo está lapidando Jesus em nós, né? 1 Coríntios fala isso. O Espírito Santo, ele está trabalhando o Cristo em nós. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados na mesma imagem. Imagem de quem? Do Filho, por meio do Espírito. O Espírito Santo está trabalhando o Cristo em nós. Porque quem é que vai entrar no reino? Quem vai entrar no reino? Aquele que tiver a medida do varão perfeito. Então, o que o Espírito Santo está fazendo é lapidando a medida de Jesus em nós. E isso é através de fogo, pancada e água. É lapidando mesmo. Amém? É lapidando. Então, se você tem um plano B, você está falando, se não der certo com Deus, eu tenho essa solução aqui. Se você ainda tem, Michele não tem mais, mas se você ainda tem carroças e bois, o meu desafio nessa noite é que você faça uma grande fogueira em oferta ao Senhor e prostrado diante do quão poderoso Ele é, você possa dizer assim, Deus, como eu tenho prazer em depender daquele que tudo tem. Como é maravilhoso, a minha confiança está vinculada em que eu só dependo daquele que tudo tem. Irmãos, eu tenho um filho de 4 anos, e você imagina se o meu filho de 4 anos declara independência. Você imagina isso? Então você imagina, meu filho de 4 anos fala assim, a partir de hoje eu vou morar sozinho, e eu vou comprar minhas coisas, e eu vou... Irmão, ele vai se arrebentar, o bichinho. Ele só tem 4 aninhos. Ele vai se machucar demais. Mas se ele falar assim, pai, eu quero curtir essa dependência. Eu quero não me preocupar se vai ter café da manhã, porque eu sei que tu dá. Eu quero não me preocupar se vai ter almoço, porque eu sou só uma criança. E o Senhor tem tudo, e o Senhor dá, e o Senhor provê. Imagina, irmãos, a paz, essa paz. Enquanto eu fico brincando, o Senhor está provendo pão para eu tomar café. Enquanto eu fico brincando, o Senhor está trabalhando para que eu tenha o meu almoço. Irmãos, é isso que é depender de Deus. Parece uma coisa terrível, porque a gente quer amadurecer acima de Deus. Você sabe qual é a idade de Deus? Eu vou te falar a idade de Deus hoje. Que é isso, Tom? Vou te falar agora. Anota aí, você que anota. Anota a idade de Deus. A idade de Deus vou falar, a idade de Deus é de eternidade a eternidade. Do sempre para sempre. Do sempre para sempre. Essa é a idade de Deus. E qual é a sua idade? Agora você pega a sua idade e coloca dentro da idade de Deus. De sempre e para sempre. E você vai ver uma coisa. Como que nós somos meninos na presença de Deus. Como nós somos crianças na presença de Deus. Como nós dependemos. Como é bom saber que tem um pai que eu possa depender. Olha que coisa poderosa, irmãos. Chegou um vídeo para mim de presidente de nações convocando oração, jejum. Presidente de nações convocando a sua nação toda a orar. Sua nação toda a jejuar, presidentes lembrando de orar pela nação. E o próprio presidente clamando para ter misericórdia da nação que está na mão dele como líder. Sabe o que significa isso? Deus está ensinando para as nações que todo o seu dinheiro é nada. Você parou para pensar, irmãos, que os Estados Unidos, uma das maiores potências econômicas do mundo, se desestabilizou por causa de um vírus. Um vírus. Você lembra das pragas do Egito? Um vírus. Um vírus, irmãos. Teve o poder de desestruturar economicamente uma nação. Uma nação. Eu estou usando ela como exemplo, mas desestabilizou o mundo inteiro. Se eu não lembrar que dependo, Deus vai fazer eu me lembrar. Se eu não lembrar por conta própria, Deus vai me fazer lembrar que, na verdade, nós dependemos dele. Amém? Então, esse é um alerta. Esse é um alerta de que, vamos lá, para ficar didático. Quando o Espírito Santo te convenceu de quem é Jesus, ele te convenceu porque ele pretende que você entre no reino dele. Ele pretende te levar para lá. Olha que coisa gloriosa. A proposta foi te preparar como noiva para um grande casamento.
Que casamento? Com o Rei da Glória. Essa é a proposta. Ele te chamou para te convidar a participar do seu reino eterno. Então, para isso, eu preciso passar por alguns processos. E o primeiro, eu estou falando, irmão, são vários, tá? Mas o primeiro é aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus. E para isso, eu não posso ter plano B. Eu não posso ter outras opções. E Jesus leva isso bem a sério, irmãos. Mateus 19, 16. Diz assim, ó: eis que alguém aproximando-se disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, amém? E essa é a caminhada, irmãos. A caminhada é em direção à perfeição. Tá? Essa é a caminhada. Que perfeição? Cristo em nós. Essa é a perfeição. A gente está caminhando para esse processo. Ele fala: se quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O que Jesus estava propondo aqui era exatamente o que Elias fez com Eliseu. Jesus queria jogar um manto sobre esse jovem e levá-lo. Só que o que estava pendendo ali? A sua riqueza. Como é que eu vou abrir mão da minha conta? Como é que eu vou abrir mão do meu dinheiro, das minhas riquezas? Né? E aí, uma coisa que me confronta nesse texto é exatamente porque o que acontece muito hoje, irmãos, quando se trata de cumprir os papéis religiosos, nós somos bons. Nós somos bons, entre aspas. Nós somos bons, né? Entre aspas, nós somos bons. Quando se trata de cumprir todos os ritos religiosos, nós somos bons. Nós somos bons frequentadores de culto. Nós somos bons dizimistas. Nós somos bons ofertantes. Nós somos bons seguidores de doutrinas, né? Não pode isso, não pode aquilo outro. Somos bons seguidores de tradições. Somos bons seguidores de dogmas, né? E é exatamente o que Jesus falou aqui. O que Jesus está falando? Olha só, os dogmas. Estou cumprindo, Jesus. E as tradições? E faço tudo. Todo culto eu estou lá. E dou glória a Deus, dou aleluia. E eu rodo. E eu falo nas línguas. E eu faço tudo que a religião manda eu faço. A Jesus, então deixa eu falar de uma coisa que a religião não está ensinando. Depender. E aí, vamos aprender a depender? Aí, irmãos, aí confrontou ele. Aí depender, eu não estou pronto ainda não. Depender não dá para mim não. Depender não. E aí, quando você entende dependência de Deus, você quebra essas pontes e cumprir os sistemas religiosos, ele não te insere nesse grupo de situações. Você vê que para ser perfeito eu tenho que cumprir os ritos religiosos, tá? E aprender a depender de Deus. Amém, irmãos? Entre outras coisas, como obedecer, né? Existem valores que estão incutidos e que a gente consegue ter toda uma vida religiosa sem cumprir esses valores, né? Eu não obedeço a Deus, mas eu sou filho de Deus. Eu não me submeto a Deus, mas eu sou filho de Deus. Não, irmãos. Uma coisa, ela tem que sustentar a outra. Como é que eu sustento na prática que eu sou filho de Deus? Eu dependo dele. Eu me submeto a ele. Eu obedeço a ele, né? Então, essa passagem do jovem é uma coisa, ela é muito clara em relação a isso, né? A outra é que está em Mateus 9,9, eu não vou abrir, mas em Mateus 9,9 fala que quando Jesus vai chamar Levi, quando Jesus está passando numa rua e tem um cobrador de impostos chamado Levi. O cobrador de impostos, ele é hoje um fiscal da Receita Federal, né? É alguém que o salário é um salário bom, considerável. E a Bíblia diz que Jesus passa perto desse cobrador de impostos, desse funcionário da Receita Federal, ele passa perto desse funcionário e ele fala assim: vem, segue-me. Irmãos, só isso, simples assim, né? Simples assim. Vem, segue-me.
E a Bíblia diz que imediatamente ele o seguiu. Irmãos, imediatamente ele o seguiu. Deixou para trás a profissão, deixou para trás o dinheiro, deixou para trás a segurança financeira para seguir Jesus. Mas havia uma convocação no Espírito, e eu creio que o Espírito Santo está fazendo essa convocação a você nessa noite. Essa convocação a você. Largar tudo e seguir imediatamente. Porque é obediência. Eu largo tudo, sem pontes, irmãos. Não, eu tenho aqui uma esperança de, se não der certo, eu tenho um pé no mundo, né? Eu estou com um pé aqui dentro, mas eu tenho uns amigos do mundo. Não tem problema ter amigos do mundo se eles não são uma ponte para te levar de volta. Porque o problema da amizade do mundo é a influência dela sobre você para desviar você de Jesus. Esse é o problema. Se você tem caráter para ter amigos do mundo e não se desviar de Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus pela sua vida. Mas se você não tem esse caráter formado, você tem que cortar essas pontes, querido. Sinto muito, porque essas pontes vão te levar para o pecado, para o erro e para o distanciamento de Deus. Tem que cortar as pontes. Aquela maneira errada que você tinha de ganhar dinheiro, aquela maneira errada que você tinha de resolver as situações, sabe? Tudo isso te torna independente de Deus. Eu tenho minhas maneiras erradas de solucionar aquilo que Deus não está solucionando da forma certa. Então, se Deus não está resolvendo aqui da maneira certa, eu tenho a minha maneira errada de fazer. Tem que quebrar essas pontes, irmãos. E esse caminhar é um caminhar em sujeição, em obediência, sem ponte com o passado. Você não pode estar aqui caminhando com Deus e toda hora olhando para trás, olhando para o teu passado, olhando para a oportunidade do passado, olhando para as chances do passado. O que Israel fez? Estava no deserto vivendo um milagre de Deus de comer maná, pensando na cebola do Egito. A gente fica assim, irmãos, pensando nas cebolas do Egito. Mas poxa, caramba, é difícil esse negócio de Deus, né? Porque quando eu era do mundo, de maneiras muito malignas, você conseguia resultados. De maneira muito maligna, você sustentava amigos e amizades. Né? Você pagava para ter amigo com bebida, pagava para ter amigo com festinhas, você pagava. E agora você não pode pagar mais, os teus amigos têm que ser Deus a dar. E olha aqui a situação. Agora eu vou falar, eu estava falando até então de questões naturais, materiais. Vamos chamar de material. Eu estava até então falando de questões materiais. Eu estava falando de dinheiro, eu estava falando de emprego, eu estava falando de sustentação. Mas esse exemplo aqui, né, esse exemplo aqui que eu acabei de ler, de Mateus 8, 21, 22, é um exemplo de pontes emocionais. Preste atenção. Pontes emocionais. Ligações emocionais que eu não consigo abandonar para seguir com Jesus. Ligações emocionais que eu não consigo romper para seguir com Jesus. Porque são ligações muito fortes. Existe uma ligação maior do que a de um filho com uma mãe. Existe uma ligação maior do que a de um filho com um pai. E aí esse jovem com muita vontade de seguir a Jesus, muita vontade. Eu não duvido, irmãos, que você queira seguir Jesus. Preste atenção nisso. Eu não estou duvidando do seu amor por Jesus. Eu não estou duvidando disso. Eu não estou duvidando. O que eu estou falando aqui, isso não basta. É isso que eu estou falando. Tem muita gente que crê em Deus que vai queimar no inferno eternamente. Que isso, Tom? Você não sabia, né? Então, o Tiago está escrito em Tiago, o apóstolo Tiago, ele escreveu assim: você crê? Que bom. Satanás também crê e estremece. O que nós precisamos fazer é deixar o Espírito Santo trabalhar o que ele quer trabalhar em nós. E aqui, você pensa nisso, irmãos, que vem um homem de luto. Jesus, tu sabe que eu te amo, não sei o que aconteceu, não sei o que está acontecendo, minha vida está de cabeça para baixo, meu pai acabou de morrer, eu queria muito te seguir, mas o enterro do meu pai vai ser hoje, e eu não vou poder ir contigo, deixa eu fazer o enterro do meu pai e depois eu te sigo. E Jesus fala assim, não. Deixa os mortos enterrar os mortos e me segue. E vem e segue-me. Deixa os mortos sepultar os seus mortos e vem e segue-me. Jesus estava falando de quebrar pontes emocionais para segui-lo. Deixar esse passado, deixar essa dor do passado, deixar essa perda do passado,
né? Deixar essas coisas que a vida tirou do passado, né? Porque se você não crê que a morte e a vida vêm de Deus, a gente não está falando do mesmo Deus, né? Se você não crê que a morte e a vida vêm da mão de Deus, a gente não está falando do mesmo Deus. Eu não creio que Jesus estava ignorando a dor desse homem. Eu creio que Jesus estava querendo dizer que o amor a ele deveria ser maior que a dor. Porque se a dor te paralisa no seguir Jesus, você ainda não ama Jesus mais do que a sua dor. Tá entendendo? Nós precisamos, irmãos, nós estamos vivendo tempos de dores, irmãos. Estamos vivendo tempo de dores, é depressão, é ansiedade, é abandono, é pai matando, é filho matando pai, é por causa de dinheiro, é coisa terrível. É pai jogando criança, bebezinho lá do 6º, 7º andar, pessoas se suicidando sem amor pela vida. A gente está vivendo dias de dores, irmãos. Então, se a dor for mais forte que o amor por Jesus, quando a dor vier, ela vai te convencer a fazer tudo isso. Ela vai te convencer a abandonar Jesus. Quando a dor vier, ela vai te convencer a você parar. Não, para. Ele vai entender. Não, Jesus não vai entender não, irmão. Jesus não vai entender. É grau de valores. Entre a minha dor e seguir Jesus, eu vou seguir Jesus sentindo dor. A pastora fez um comentário aqui agora verdadeiro. Imagina se Jesus parasse por causa da dor. Traído, negado, chicoteado, abandonado. Seu próprio povo rejeitou. O povo que esperava ele, rejeitou ele quando ele chegou. Irmãos, era para ele ser um pastor depressivo, tomando um monte de remédio. Meu próprio povo não aceita o que eu falo. Lucas Maciel escreveu aqui. Alguns estudiosos acreditam que esse jovem estaria entre os 12, mas trocou o eterno pelo momentâneo. Trocou uma história com Jesus por apego aos bens materiais. Meu amado Lucas, que colocação mais agressiva para a alma. Você foi violento agora, Bíblia. Mas trocou o eterno pelo momentâneo. Trocou a história com Jesus por apego aos bens materiais. Meu querido, tá aí, amém, filho. Terminamos, tá, gente? Acabou, tá? Printem esse comentário isso. dele. Era isso aí que eu queria falar o tempo todo, tá bom? Eu vou até ler de novo, irmãos. Trocou o eterno pelo momentâneo. Trocou uma história com Jesus por apego a bens materiais. Misericórdia! Exatamente isso, Lucas. Glória a Deus. Trocou o eterno por questões que iriam passar. Então, queridos, olha só o desafio de Jesus para esse homem. Agora você vai ter que escolher ou a tua dor, né, ou me seguir. Olha essa questão de mortos entregar. Tem gente, irmãos, que está trocando Jesus por gente morta. Tem gente trocando Jesus por gente morta. E não é só o morto que morreu, mas o morto que está enterrando. Tinha 2 grupos de mortos aqui. O morto que tinha falecido, né? Para não ser redundante, e os mortos queriam enterrar ele. Então ele fala de 2 grupos de mortos. Tem gente trocando Jesus pelos 2 grupos de mortos, né? Pelos 2 grupos de mortos, tanto o morto quanto o que enterra morto. Tem gente seguindo gente que enterra morto. Irmãos, vamos largar isso tudo. Em nome de Jesus, vamos seguir, amém? Lembrando, o que significa isso aqui, tá? Tô preso. Quando você algema alguém, como é que a pessoa fica? Ela fica assim, ó. É isso aqui. Quando você faz isso aqui diante de Jesus, você está falando, eu dependo de você. Ó, tem nada, eu estou com as mãos amarradas. Não tem nada que eu possa fazer, eu dependo que o Senhor faça. Mas antes de encerrar, eu queria falar de como o apóstolo Paulo entendeu isso. Que coisa tremenda. Teu pai é o Deus da criação. Tem noção do que é você ter um pai que é dono de tudo? Uau! Eu vou ficar muito tranquilo. Eu vou ter paz, porque aquilo que ele não me dá é porque ele sabe que eu não preciso ainda. Aleluia! Aquilo que ele não me deu ainda é porque ele sabe que se me der, eu vou estragar tudo. Eu vou estragar tudo. Então eu tenho paz para esperar. Para encerrar, irmãos, eu quero ler essa passagem, que é uma passagem também bem conhecida, Filipenses capítulo 3, mas que tem uma chave para que você possa fazer igual Eliseu e queimar suas carroças. Amém? Queime suas carroças. Desista da sua maneira de fazer.
Desista, a sua maneira de fazer não deu certo até aqui. Tenta a maneira de Deus. Tenta a maneira de Deus. A sua maneira de falar, ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo. Você fala, teus filhos não te entendem, teu marido não te entende, não, tua esposa não te entende, teu patrão, ninguém te entende, porque você está falando a coisa certa da maneira errada. Tem a maneira de Deus de falar. Amém? Dependa, Ele vai te ensinar a maneira de conseguir, Ele vai te ensinar a maneira de superar, Ele vai te ensinar a maneira de vencer, Ele vai te ensinar a maneira de fazer. O teu jeito tá dando errado. Não entendeu isso ainda? Tá dando errado. Vamos partir para a maneira de Deus. Vamos partir para a maneira de Deus. É a melhor maneira, irmãos. É a melhor maneira. Ou continua tentando até morrer no deserto. Aí é terrível. Aí é dá volta. E não é o que o Espírito deseja para você. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o que está diante de mim. Então, deixando o que para trás ficou, eu vou seguir rumo à perfeição. Eu fui chamado para viver o aperfeiçoamento do Espírito Santo, para ser moldado. Então, deixando o que para trás ficou, eu vou seguir em direção ao que o Espírito Santo tem para mim. Amém? Ele está te convidando para viver um novo nível, um nível sobrenatural, um nível em Deus, tá? Esse é o convite. Então, queime suas carroças. Abra mão do que te gera segurança, para que a sua segurança esteja no Senhor. É nele que eu confio. Todos os seus amigos vão passar, casamento vai passar, filho vai passar, trabalho, tudo vai passar. Mas nós estamos sendo preparados para estar com Ele eternamente. Ele não passará. Amém, queridos? Deus abençoe. Fique com essa palavra aí, que possa encher teu coração de fé e possa te dar direção. Eu estou como um pastor aqui hoje te dando direção. Meu propósito é te dar uma direção, colocar as coisas no lugar, no seu entendimento e te dar uma direção. Que o Espírito Santo te conduza em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração de vocês. Beijo, gente.